Amém. Graças a Deus, hoje você está comigo. Diga graças a Deus. Então tá bom, obrigado pela espontaneidade mais uma vez. Mateus capítulo 24. Vamos continuar na série O Fim dos Tempos. Eu quero falar hoje sobre nós estarmos firmes no amor de Deus. Mateus capítulo 24. A gente está vendo essa série sobre o fim dos tempos. E para muitos o assunto fim dos tempos é algo tenebroso. Mas para nós que sabemos para onde nós estamos indo, para nós que sabemos em quem nós estamos, é uma mensagem gloriosa de expectativa e de esperança. Porque nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos valoriza. Então essa série não é para botar medo em você, é para te alertar para que nós possamos perseverar. Perseverar na verdade, como nós já falamos, perseverar na fé. E Mateus capítulo 24, a partir do verso 11... nós falamos, leia comigo, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E nós vimos que essa palavra enganar, ela tem o sentido de soprar de forma gentil e voluntária. Não é um vento impetuoso, não é um vento forte, é um vento gentil, é um sussurro. Esse engano não é algo que está aparecendo para todos como se fosse um engano, como nós estamos vendo aqui. Não, é algo gentil, é algo sutil. O diabo não joga as coisas assim na sua cara. Ele vem aos pouquinhos e ele vem trazendo meias verdades. Não, mas Deus realmente disse isso? Foi isso o que Deus disse? Olha só, o engano sutil. Foi realmente isso que Deus disse? Não. Jesus, você está passando fome, rapaz. Transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque a palavra diz isso. Ou seja, o diabo ele também tira do contexto aquilo que Deus disse. De forma sutil, ele vem soprando. E essa palavra aqui é interessante. É como se fosse um vento gelado. Que vem para esfriar. Essa palavra enganar aqui também tem o sentido de esfriar o nosso coração. E a Bíblia diz que falsos profetas viriam para esfriar o nosso coração. E Jesus, lá em Apocalipse, pergunta, por que vocês saíram do primeiro amor? Onde é que está aquela chama do coração de vocês? Para outra igreja ele diz, vocês não estão nem quente, nem frio, vocês estão ali no meio termo. Deus não está nos chamando nesses últimos dias para nós vivermos no meio termo, Ele está nos chamando para sairmos de cima do muro, para nós nos achegarmos à presença dEle com mais força, com mais paixão, com mais fome e mais sede. E Jesus aqui está nos alertando, cuidado com os falsos profetas, porque eles enganarão a muitos. E diz lá no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, diga, está falando comigo? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E que tipo de amor Jesus está falando aqui? Jesus está falando do amor ágape, o amor do tipo de Deus. Veja, que não é somente o amor pelas pessoas. Jesus está falando que a fonte de todo amor se esfriará. Jesus foi logo na fonte. O amor ágape se esfriará, diz a palavra, de quase todos. A palavra amor aqui tem o sentido de afeição, de benevolência, e que é tratado na Bíblia como o amor do tipo de Deus. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que a iniquidade então se esfriará. O que é essa iniquidade? A palavra iniquidade aqui, ela tem o sentido de viver sem lei. De viver sem regras. Ou seja, pastor, eu vivo do jeito que eu quero,
eu vivo do jeito que eu acho que é o correto, eu vivo do jeito da minha interpretação. Isso é a palavra iniquidade. Porque as pessoas começaram a abandonar o amor do tipo de Deus, elas começaram a viver sem lei. E a Bíblia fala que nós devemos ter uma lei nova no nosso coração. Que lei é essa? A lei do Espírito e da vida. Fala comigo em Romanos capítulo 8, por favor, rapidinho. Romanos capítulo 8. Só para você ver que existe uma nova lei em operação na nossa vida. Romanos capítulo 8. Diz, portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga mais uma vez, esse é o meu caso. Verso 12, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Jesus não nos livrou da lei do pecado e da morte para que a gente viva sem lei. Porque a Bíblia diz que aqueles que vivem sem lei são aqueles que vivem na iniquidade, na maldade. Aqueles que vivem para si mesmo. Jesus está falando que tudo começa no amor de Deus por nós. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos alcançou. E viver nesses últimos dias é viver firme na verdade, é viver firme na fé e é viver firme no amor de Deus. A lei que está sobre as nossas vidas hoje é a lei do amor. Aleluia. Olha só o que diz a palavra aqui, então, em Mateus capítulo 13, verso 33 e 34, está aqui na tela. Diz, novo mandamento vos dou, uma nova lei eu deixo para vocês, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Mas onde começa esse amor um para com os outros? Onde, gente? No amor de Deus por nós. No reconhecimento de que eu sou o que eu sou pela graça de Deus. No reconhecimento de que Deus me ama. No reconhecimento de que nada poderá me separar do amor de Deus. No reconhecimento de que Deus é por mim, não contra mim. No reconhecimento de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Mesmo quando eu era pecador. Mesmo quando eu era contra Ele, na minha vontade. Ele é contra mim. João, aí é João, né? Você está procurando? João capítulo 13, perdão. Mesmo quando eu era pecador. E eu fiz uma série, há um tempo atrás, chamada Revelação do Amor. E nessa série eu mostro um pouco das diferenças, dos falsos frutos do amor. E veja, esse tipo de amor que nós identificamos, as limitações, as imitações ao verdadeiro fruto, entenda que amor, ele não é somente atração física. Olha aí na tela. O amor não é somente atração física, e a palavra grega para isso é eros. Porque a atração física, sem um amor ágape, é somente sensualidade. Não é somente uma afeição familiar. Porque a afeição familiar, sem o amor de Cristo nas nossas vidas, é apenas favoritismo. A nossa vida, sem o amor ágape, ela pode trazer apenas um prazer sentimental. E o prazer sentimental é apenas um emocionalismo. E a gente entende que amor não é emoção, amor é uma nova natureza. Esse final dos tempos é um final de tempos para a gente permanecer firme na nossa nova natureza, em quem nós somos em Cristo Jesus. Não é sensualidade, não é favoritismo, não é emocionalismo. Presta atenção, não é uma fantasia romântica, não é uma aceitação cega, não é condescendência ou ter pena de alguém. O amor de Cristo por nós é um amor nobre.
É um amor sobrenatural. Está acima do natural. O amor de Cristo por nós é um amor espiritual. É um amor que vai além da nossa alma. É um amor que vai além da nossa razão. É um amor que vai além dos nossos sentidos físicos. É um amor que queima aqui dentro de nós. E no tempo da crise, no tempo da necessidade, eu passo pela tribulação, sabendo que Deus me ama. E esse é um tempo onde nós devemos nos firmar nessa verdade. O amor de Deus por mim e por você. A firmeza do amor, a constância do amor. Alguém pode dizer assim comigo, o amor de Deus é constante. Deus nunca muda, gente. Quantos aí se alegram com isso? Deus nunca muda. Hoje ele está chateadinho, amanhã ele está alegre. Hoje ele está lá embaixo, amanhã ele está lá em cima. Deus não é temperamental. Você conhece alguém temperamental? Não olha para o lado, aleluia. Continua olhando para frente, aleluia. Deus não é temperamental. Deus é constante. A palavra firme, ela também pode dar o sentido de uma pessoa constante. Não uma pessoa vale, montanha, vale, montanha, vale, montanha. Nós somos pessoas constantes no nosso espírito. Quem está comigo? Eu estou falando de maturidade espiritual. Estou falando de nós sabermos constantemente que Deus está conosco. Constantemente sabendo que o amor de Deus é por nós. Constantemente sabendo que lá na frente Deus já preparou algo para mim. Sabe por quê? Porque aquilo que Ele prometeu, Ele mesmo vai cumprir. Esse é o amor de Deus por mim e por você. O amor de Cristo não é favoritismo. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que todos aqueles que creem podem se chamar filhos de Deus. Não é favoritismo. O amor de Deus não é emocionalismo. O amor de Deus é sobrenatural. Aleluia. Olha só o que diz 1 João, capítulo 4, verso 16 e 17. Está na tela. E nós conhecemos... E veja, não é apenas conhecer. Não é suficiente apenas conhecer o amor de Deus. O apóstolo João, ele diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Porque no tempo da adversidade, o conhecimento, ele pode ser suplantado por uma enxurrada de informação do mundo. Nós não estamos falando de conhecimento intelectual. Nós estamos falando de conhecer em primeira pessoa. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Continue vendo. Nisso é perfeito o amor para conosco. O amor para conosco. Aleluia, Senhor, obrigado por me amar. O amor para conosco. Para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança. Tenhamos a confiança de que Deus nos ama. De que Deus é por nós. Gente, a mensagem do amor de Deus talvez seja uma das mensagens mais simples, como eu falei no domingo. Uma das mensagens mais simples. Você já deve ter ouvido umas 500 milhões de mensagens sobre o amor de Deus, mas é uma das mensagens mais fundamentais do Evangelho. E abrir mão disso é abrir mão do seu fundamento. Deus te ama. Quando você estiver em casa, sozinho, pensando na vida, vendo a banda passar, lembre-se que Deus te ama. Porque é isso que nos dá certeza no dia do juízo, no dia da prova, no dia da tribulação, para que quando nós passamos pela tribulação, pelo juízo, pela pressão da vida, nós tenhamos confiança de que se Deus é por nós, quem será contra nós? De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus. Quantos aí amam a Deus? O nosso amor, gente, é uma resposta ao amor de Deus. Eu não me canso de falar isso. O nosso amor não é um esforço para que a gente possa obter nada de Deus. O nosso amor é uma resposta ao amor de Deus. Por isso todas as coisas cooperam para aqueles que respondem a Deus. Para aqueles que são chamados. E você sabe que se você é chamado, você é capacitado. Aleluia. Nisso é perfeito, é maduro, é completo
o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Você sabe que quando o inferno vê você, ele vê Jesus. Você não pegou. Quando o inferno vê você, ele vê Jesus. A pergunta seria, quando você se vê, quem você vê? Quando eu me olho na palavra, quem eu vejo na palavra? Porque quando o inferno te vê, ele vê Jesus. Quando Deus te vê, ele vê Jesus. O que o inferno treme é na ação do conhecimento revelado que você tem no seu coração. É com isso que o inferno treme. Ele sabe que você já tem a semente, o poder de Deus dentro de você. E quando você começa a aplicar isso, ele começa a retroceder. E é aí que nós ganhamos frente no fim dos tempos. É aí que as pessoas vão começar a reconhecer que o amor de Deus não saiu do mundo, que o amor de Deus ainda está nessa terra. É através de mim e de você. Mas nós só conseguimos amar outras pessoas se nós reconhecermos que Deus nos ama. Se nós reconhecermos que o amor de Deus já está dentro de nós. Que nós podemos transbordar amor. Aleluia! Então, gente, aqui vão algumas coisas rápidas que você precisa saber com relação ao amor. Número 1, amor é o maior mandamento. Abra comigo agora sim, Mateus capítulo 22. Jesus nos deixa um mandamento, Jesus nos deixa uma lei, um princípio, um preceito. Mateus capítulo 22, verso 36 a 40. Aleluia. Verso 36 diz: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, de todos esses, me resume, qual é o maior? Quero ser rápido. Sem perder tempo, Jesus, qual é o grande mandamento na lei? Verso 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, na realidade, o que ele estava fazendo? Ele estava resumindo a lei e os profetas para aquele homem. Jesus não estava abolindo aqueles princípios, Jesus estava resumindo e dando para ele o princípio espiritual que eles não conseguiam entender até aquele tempo. O homem que naquele tempo só conseguia entender o princípio carnal, o princípio natural, as leis externas, Jesus vem e interpreta para eles o princípio espiritual. E eu quero mostrar para você como é que Jesus interpretou esses princípios, todos esses 10 mandamentos. Olha aqui na tela comigo, veja que o primeiro mandamento diz que só há um Deus. Jesus diz, Ele é nosso Pai. O segundo mandamento diz, não tenham imagens. E Jesus diz, nada de formas desnecessárias, não adorem a Deus em vão, não deem em vão. O terceiro mandamento diz, nada de blasfêmias. E Jesus diz, santificado seja o teu nome. O quarto mandamento diz que o homem foi criado para o sábado, mas Jesus diz que o sábado foi criado para o homem. O quinto mandamento diz, honre aos teus pais. Jesus diz, honrem a todos. O sexto mandamento diz, nada de homicídios. E Jesus vai no cerne da questão. Nada de iras, nada de ódios, nada de buzinada no trânsito, aleluia. Oh, Jesus, falou comigo, oh, meu Pai, fala comigo, Jesus, aleluia. Sétimo mandamento, nada de adultérios. Jesus diz, nada de desejo impuro. Oitavo mandamento, nada de furtos. Jesus diz, dê ao invés de obter.
Nono mandamento, nada de mentira. Jesus diz, seja a tua palavra sim, sim e não, não. 10º mandamento, nada de cobiça. E Jesus diz, deseje a justiça. Presta atenção, somente o amor pode guiar a nossa vida com Deus e o nosso relacionamento com outros. Você entende que nesses 10 mandamentos, 40% falam acerca de Deus, 60% falam acerca do nosso relacionamento? Quantos aí conseguem pegar isso? Você já conseguiu ver isso na Bíblia? Não sei se você já conseguiu identificar isso. Mas você consegue ver que esses 40% são primeiro? Que não são aleatórios. E que Jesus disse que o grande e primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós e o valor que Ele tem por nós, que Ele vê em nós, nós conseguimos valorizar as outras pessoas. Nesse final dos tempos, nós precisamos ficar firmes no amor, para que nós possamos demonstrar a outros o amor do tipo de Deus. Não sensualidade, não emocionalismo, não favoritismo, o amor sobrenatural de Deus. As pessoas vão ver a Deus através de mim e de você. Número 2. Não coloquei. Amor é o nosso fundamento e raiz. Abra comigo em Efésios, capítulo 3. Fim dos tempos, firmes no amor. Efésios, capítulo 3, verso 17. Número 1, amor é o maior mandamento. Número 2, amor é o nosso fundamento e raiz. Que bom que você veio nessa aula da academia. Aleluia. Amor é o nosso fundamento e raiz. Efésios capítulo 3, verso 17. Dizia assim: habite Cristo, faça residência. Que Cristo faça residência no coração de vocês. Pela fé. Estando vós o quê? Arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, o mundo ele tenta trazer. Você lembra daquela passagem que Jesus diz? Da casa que estava sobre a areia e a casa que estava sobre a rocha. O vento veio para as duas. A tempestade veio para as duas. Nós não estamos isentos de tempestades na nossa vida. No mundo passaríamos por quê? Por tribulações, testes, thlipsis, é a palavra em grego. Pressões, mas tem de bom ânimo. De onde é que vem esse ânimo, gente? De onde é que vem essa alegria? Quem está comigo? De onde é que vem essa esperança? De onde é que vem essa expectativa quando você está passando em tempos de crise? De onde é que vem? Vem de Deus, vem do amor de Deus, vem da confiança que nós temos em Deus. Esse é o nosso fundamento e a nossa raiz, é o amor de Deus por nós. Número 3, amor está acima de todas as coisas. Abra comigo em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Primeira Pedro capítulo 4, verso 8. Diz, acima de tudo. Diga comigo, acima de tudo. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A Bíblia chega ao ponto de dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o amor de Deus em ação. A graça de Deus é o amor de Deus agindo. E o amor, ele coloca para cima. O amor corrige. O amor traz para perto. O amor faz avançar. O amor quer que você esteja por cima. O amor quer que você seja primeiro.
Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Colossenses capítulo 3, vá lá comigo, Colossenses. Deus me ama. Colossenses capítulo 3, verso 14. Agora o apóstolo Paulo falando, acima de tudo isso, em primeiro lugar, a palavra acima aqui também tem o sentido de estar à frente, numa jornada. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o quê? É o vínculo, é a ligação. No Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 11, diz que assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Qual é o vínculo dessa perfeição? O amor. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Porque o amor deve estar acima de tudo isso. A natureza de Deus em nós e o amor de Deus por nós deve estar acima das nossas preferências. Aleluia. Isso é sobrenatural, gente. Não tenta entender com a cabeça. Não tenta entender por que o outro deve ser primeiro do que eu. Às vezes a gente faz essas perguntas. Por que ele está antes de mim? Por que ele pode entrar na frente e eu não posso? Por que ele pode sentar na frente e eu não posso? A gente começa a conjecturar um montão de coisa que o inferno vai jogando na nossa mente, mas o amor prefere os outros, aleluia. Veja bem, não é um favoritismo, gente. Deus não tem filhos favoritos. Deus ama todos de igual. Ele ama você, Ele ama a sua sogra, aleluia. Ele ama o seu cunhado, aleluia. Não é um favoritismo, mais uma vez eu repito. Olha só, e seguindo a verdade em amor, cresçamos. Está vendo que está no coletivo? Cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, o que acontece? Cresce. Esse vínculo da perfeição é para que eu e você possamos crescer em Cristo. Deus está olhando para você e Ele está vendo o crescimento dessa igreja, aleluia. Deus está olhando para você e está vendo o crescimento da tua família, aleluia. Deus está olhando para você e vendo o crescimento do lugar onde você trabalha. Porque todo corpo, bem ajustado, quando nós andamos juntos pelo vínculo do amor, nós somos estimulados a andarmos em amor. A Bíblia diz, não deixeis de congregar-vos. Para quê? Para que vocês se estimulem ao amor. Para que nós sejamos estimulados em saber que Deus nos ama, que Deus nos valoriza. Quando nós nos encontramos, sabe o que eu vejo? Eu vejo o amor de Deus em operação. Mas Ele não pagou para mim o lanche na cantina, nem é necessário.
Sabe por quê? Porque quando nós nos encontramos, o fato de nós nos encontramos é porque Deus nos ama, Deus nos valoriza, Deus pagou um preço para que hoje eu e você pudéssemos ser corpo de Cristo. Vai além das coisas externas. As coisas externas são consequências da nossa realidade interior. Nós temos uma nova natureza dentro de nós. Nós temos uma nova vida dentro de nós. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo, acima de tudo isso, acima de todas essas coisas, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E é assim, gente, que nós somos vistos nesse mundo. João capítulo 13, verso 35 diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Esse é o ponto 4. Amor é como o mundo vê Cristo através de nós. João 13, 34 e 35, como nós lemos. Amor é como o mundo vê Cristo através de nós. E ponto 5, para a gente terminar. Amor do tipo de Deus já faz parte dos filhos. Se você é um filho de Deus, se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o amor do tipo de Deus já está em você. Vamos terminar com Romanos capítulo 5, verso 5. Diga, Deus me ama. Vira para o teu irmão e pergunta, já achou Romanos 5? Vira para o teu irmão e fala, Deus te ama, aleluia. O pastor está muito engraçadinho hoje. Não é por importância não, gente. A alegria do Senhor é que é a nossa força, aleluia. Romanos capítulo 5, verso 5 diz, e a esperança não traz confusão. A expectativa não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Pai enviou o Filho para que morresse por nós, para que quando Ele ascendesse, Ele pudesse enviar o Espírito da promessa, para que hoje nós pudéssemos ser filhos de Deus por adoção. Você tem a natureza do seu Pai dentro de nós. Nós começamos lendo que Deus é amor. Você pode não se ver assim, você pode não ver ainda as circunstâncias ao seu redor dessa maneira, mas a palavra de Deus diz, e nós cremos, que o Espírito Santo já derramou da natureza de Deus dentro de nós. E é com isso que nós ficamos. Nós ficamos com a realidade de que o amor de Deus é sobrenatural. O amor de Deus é espiritual. Anote uma última frase. Quanto mais você praticar o amor, mais forte e mais aperfeiçoado ou maduro este será quando você precisar ficar firme no dia mau. Pastor Paulo disse uma frase muito tempo atrás, eu não sei se ele lembra. Não adianta você tentar afiar a espada no dia da batalha. Você tem que afiar antes, e no dia da batalha você tem que estar com ela preparada. E a nossa arma é o amor. Você sabe como é que você vai vencer a crise no seu lar? Com amor. Você sabe como a gente vence a crise aonde quer que a gente esteja? Com amor. Porque onde entra o amor, entra o reino de Deus. E onde está estabelecido o trono de Deus, o inferno não tem vez. Ele tenta,
Ele tenta se levantar, mas quando você entra com amor, o inferno não consegue resistir. Ele tenta, mas quando você entra com o amor, o inferno não consegue resistir. Ele tenta, mas quando você entra com o amor, todo o reino de Deus se estabelece naquele lugar. E onde Deus está, todo o seu poder está. É com base nisso que nós vivemos. Quando mais você praticar o amor, que não é sensualidade, que não é favoritismo, que não é condescendência, que não é emocionalismo, o amor do tipo de Deus. Quanto mais você praticar esse amor, mais forte e maduro esse amor será, quando você precisar ficar firme no dia mau. E essa é a nossa certeza. Essa é a nossa confiança no dia do juízo, no dia da tribulação. Amém? Fique de pé comigo.